é a diferença entre norma, legislação, jurisprudência, súmula, costumes, doutrina e princípios? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou fazer uma aula de introdução ao direito voltada às fontes do direito, para você que está começando e quer entender esse assunto de um jeito bem fácil de entender. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muita coisa vindo por aí e muita coisa pode te interessar. A aula de hoje tem o objetivo de te dar uma noção introdutória do que é o ordenamento jurídico e quais são as suas fontes, isto é, de que tipo de normas o nosso ordenamento jurídico é composto e como elas se interrelacionam. Vamos falar sobre as normas. O direito é o conjunto de normas que regulam o convívio em sociedade. Esse conjunto de normas é o que seria o ordenamento jurídico. Esse termo, ordenamento, pressupõe um conjunto ordenado, organizado, o que parece de certa forma um paradoxo, pois são tantas normas que às vezes fica difícil acreditar que existe uma ordem. Sobre isso, o célebre jurista Norberto Bobbio tem uma frase que é mais ou menos assim. Ele diz que o ordenamento é composto por uma infinidade de normas, mais ou menos como as estrelas do céu, que jamais alguém consegue contar. Quantas são as normas que compõem o ordenamento jurídico? Ninguém sabe. Os juristas se queixam de que são muitas normas, mas mesmo assim sempre criam novas e não se pode deixar de criá-las, pois elas são necessárias para resolver os conflitos da nossa intrincada vida social. E o que são normas? A palavra norma nos remete à ideia de algo que obriga. Mas quando observamos com atenção, podemos perceber que não existem apenas normas que obrigam, mas também existem as que permitem. Por exemplo, há normas que obrigam a pagar impostos, mas também há normas que permitem não pagar impostos em determinadas condições. As normas que permitem normalmente autorizam as pessoas a fazer ou a ter determinadas coisas e indiretamente obrigam outros sujeitos a respeitarem o que foi permitido para aquelas pessoas. Já as normas que proíbem que as pessoas tenham determinadas condutas, como as normas criminais, por exemplo, também permitem que os demais sujeitos tenham seus direitos respeitados. Temos aqui as normas de conduta, que são aquelas que impõem uma sanção ou uma pena para aqueles que desobedecerem às normas. Além das normas de conduta, existem também as normas de estrutura, funcionamento e competência, isto é, normas que regulam as condições de produção e aplicação das normas de conduta. Existe uma forma regulada para se criar normas através do poder legislativo. E existe uma forma de julgar se as normas estão sendo corretamente aplicadas pelo poder judiciário. Se a produção de leis e julgamentos de processos não acontecerem na forma prevista, eles são considerados inválidos. Há situações também em que certas leis são muito antigas e que não foram revogadas pelo legislador, mas que na prática perderam a sua eficácia, porque não tinham mais coerência com os dias atuais. Por exemplo, até pouco tempo, quem cometia adultério estava sujeito à pena de detenção de 15 dias a 6 meses. No entanto, na prática, ninguém era preso por ter traído o cônjuge, simplesmente porque a sociedade de hoje não vê mais o adultério como um crime. Então, depois de algum tempo, houve a revogação do artigo 240 do Código Penal, que era o que tratava do crime de adultério. Antes disso, embora ainda constasse na lei, esse artigo já tinha perdido a sua força normativa. Isto porque o ordenamento jurídico não é composto apenas pelas leis, e sim também pelas outras fontes do direito, como os costumes, os princípios, a jurisprudência e a doutrina. E para estas outras fontes, o adultério não era mais algo a ser tratado na esfera penal, através de uma prisão, e sim uma questão meramente a ser resolvida pelo casal.
Isso é possível porque os juízes, ao interpretarem as leis, fazem uso de técnicas de hermenêutica jurídica, onde se estuda a forma correta de combinar as fontes do direito. Agora eu vou falar rapidamente sobre as fontes do direito, uma a uma. A fonte mais importante do direito é, obviamente, a legislação. A legislação é um conjunto de normas que é proveniente de um processo legislativo. Nós temos diversas espécies que compõem o ordenamento jurídico, como a Constituição, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções e decretos. Como esse assunto é extenso, ele merece um vídeo só para ele. Então eu vou voltar em outro vídeo aqui no canal apenas para falar sobre as espécies de normas. Eu vou explicar uma a uma, com as principais diferenças entre elas. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder quando o vídeo for ao ar. Ele vai ao ar daqui a algumas semanas. E depois que o vídeo for ao ar, ele vai ficar dentro de uma playlist de introdução ao direito aqui do canal. Procure essa playlist na descrição do vídeo, porque ela tá sensacional e vale a pena assistir tudo. Vamos então agora para a próxima fonte do direito, que é a jurisprudência. A jurisprudência é o conjunto de decisões repetidas dos tribunais, provenientes da solução de casos semelhantes. Quando há diversos casos semelhantes que são solucionados com decisões repetidas, decisões parecidas pelos tribunais, dizemos que foi formada uma jurisprudência. A criação de jurisprudência sobre um determinado assunto pressupõe que a matéria já foi estudada repetidas vezes e com profundidade pelos membros que compõem os tribunais e que julgam os recursos. Atenção! Os juízes de primeira instância não produzem jurisprudência, e sim apenas os tribunais. E as súmulas? Do que se tratam as súmulas? Pois bem, quando os tribunais julgam um número grande de casos similares e já têm um entendimento consolidado sobre o assunto, eles condensam e resumem a jurisprudência em súmulas, que são enunciados que ocupam poucas linhas. As súmulas e a jurisprudência servem como fontes de interpretação e aplicação do direito pelos juízes e podem dar às leis um novo sentido conforme os novos contextos sociais que vão se definindo. Como, por exemplo, a questão do adultério, que deixou de ser visto socialmente como crime e depois foi revogado do Código Penal. E a súmula vinculante, o que seria? É quando o Supremo Tribunal Federal decide, por 2/3 dos seus membros, aprovar súmula com efeito vinculante. É quando existe uma controvérsia, uma divergência no entendimento dos juízes ou entre os juízes e a administração pública. E o STF já deu várias decisões sobre essa matéria. E essa divergência de entendimento traz uma insegurança jurídica, além da multiplicação de processos sobre essas questões idênticas. Aí o STF vem e diz: chega disso, o entendimento a ser seguido é esse aqui, ponto final. Vou dar um exemplo de súmula vinculante. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de um candidato a concurso público. Em outras palavras, isso quer dizer que um concurso público só pode exigir o exame psicotécnico dos candidatos se isso estiver previsto em lei. Isso consta na súmula vinculante 44 do STF. E como ela é uma súmula vinculante, não cabe discussão. Tem que seguir e acabou. E apenas o STF pode criar súmulas vinculantes. Vamos agora para a próxima fonte dessa aula, que são os costumes. Os costumes geralmente regulam os casos em que não existe lei que trate do assunto. Ou, em alguns casos, eles dão um novo sentido para as leis, como foi o caso do adultério, que eu já mencionei agora há pouco, que deixou de ser visto como crime. Os costumes da sociedade mudaram e passou-se a enxergar o adultério não mais como um delito penal. Para um costume valer, ele deve ser de conhecimento público e existir há um tempo razoável.
Isto é, os costumes devem ser aceitos pela maioria. Os costumes estão sempre associados à moral da época, aquilo que é aceito pela sociedade, moralmente falando. Vou mencionar aqui outro exemplo. Houve um tempo em que, se houvesse um crime de estupro e o agressor quisesse se casar com a vítima, haveria a extinção da sua punibilidade. O crime seria perdoado devido ao casamento, e muitas mulheres se sentiam obrigadas a se casar para não serem vistas como desonradas. Hoje em dia parece inacreditável saber que coisas como essa eram aceitas pelo direito. Então, felizmente, os costumes da sociedade foram evoluindo e as pessoas foram percebendo que não havia cabimento nenhum nesse tipo de solução jurídica. E com a mudança da moral e dos costumes, as leis posteriormente também foram alteradas. Ufa! A próxima fonte do direito da aula de hoje é a doutrina. A doutrina é formada pela opinião e pelos estudos de juristas, como pesquisadores, professores e estudiosos do direito. Seus principais veículos são os livros, as revistas especializadas e os pareceres. A doutrina é de importância fundamental nas decisões jurídicas, pois auxilia a combinar e aplicar as normas, criando entendimentos a respeito dos casos. Em geral, os doutrinadores se especializam em assuntos dos ramos do direito. Então, no momento de proferir uma decisão, especialmente em alguma situação diferente ou nova, é comum que os juízes procurem as doutrinas especializadas naquele assunto para saber o que os doutrinadores pensam sobre esses temas. Outra fonte do direito é composta pelos princípios. Os princípios são proposições gerais ou ideias de aceitação comum, como, por exemplo, a ideia de que ninguém pode ser condenado sem ter direito a se defender. Os princípios surgem da consciência coletiva sobre o certo e o errado. Existem os princípios gerais do direito e também os princípios específicos de cada ramo do direito. Os ramos, cada um deles, pode ter princípios que orientam a criação das leis, como fachos de luz que iluminam o ordenamento jurídico e apontam a direção a seguir. Aliás, quando você está começando a estudar um novo ramo do direito, o mais importante é começar pelos princípios. É saber quais são os princípios do direito penal, do direito civil, do direito tributário, do direito financeiro. Entendendo os princípios, meio caminho já está andado. Entendendo os princípios, fica muito mais fácil compreender as leis que regem cada matéria. Estas são as principais fontes do direito: legislação, jurisprudência, súmulas, costumes, doutrina e princípios. Eu tenho vídeos aqui no canal em que eu falo mais sobre essas fontes. Eu tenho vídeos sobre leis, sobre jurisprudência, costumes, doutrina, princípios, e eu recomendo que você assista aos demais vídeos, porque ali eu trago mais informações que vão além do que eu expliquei nesse vídeo de hoje. Estão todos na playlist de introdução ao direito aqui do canal. Eu, obviamente, também falo sobre tudo isso e mais um pouco no curso Primeiros Passos do Direito, que é onde eu trago tudo bem mastigadinho, passo a passo, para quem está começando agora e quer maior velocidade ao aprender. Quem quer aprender de forma mais profunda e também mais rápida, porque o curso é uma bomba de informação e conteúdo. Se você se identificou com isso e tem essa sede de aprender o direito muito mais profundo e muito mais rápido, eu vou deixar o link do curso na descrição do vídeo, e aí você pode clicar, ver todas as informações e decidir se o curso é para você. Pergunta: quando é que vai ser usada cada fonte do direito? É assim: quando um juiz precisa resolver um caso, ele combina, conforme os conhecimentos de hermenêutica jurídica, as várias fontes e daí retira as normas que serão aplicadas. O caso concreto será regulado por normas que o juiz vai identificar, mas as normas não saem apenas das leis, e sim também de todas as outras fontes. Agora eu acho que você já conseguiu entender que no ordenamento jurídico as informações não estão perfeitamente ordenadas em gavetas, com compartimentos bem definidos.
Não. Um ordenamento jurídico é um sistema complexo e dinâmico. A ideia de classificar o direito em ramos, como direito penal, direito civil, direito empresarial, serve para ajudar a organizar as informações e torná-las mais acessíveis. Mas mesmo dividindo o direito em ramos, ainda assim o ordenamento jurídico é um sistema bastante complexo e muito dinâmico. Aliás, eu vou voltar em outro vídeo futuramente para falar sobre os ramos do direito. Então já sabe, se inscreve no canal e fica ligado na playlist de introdução ao direito, porque a aula vai ser publicada ali. Agora me conta, você é aluno da graduação em Direito? Ou você está aqui estudando por conta própria? De qualquer forma, eu te dou os parabéns e eu te desejo boas-vindas ao canal se você é novo por aqui. Minha indicação é que você assista a mais vídeos, de preferência todos os dias, pois ao estudar diariamente você consolida as sinapses e aprende muito mais rápido. No começo pode parecer um pouco assustador aprender o direito, porque são muitos termos técnicos e muitas informações novas, mas eu te garanto que se você estudar todos os dias, um pouquinho por dia, em questão de semanas você já vai sentir o início da transformação. E aprender o direito é libertador. Você se sente mais cidadão, mais confiante, mais seguro, sendo capaz de reconhecer quando está diante de alguma situação de irregularidade ou de ilegalidade e tendo noção de quais são as medidas cabíveis. E isso não tem preço. Eu não tenho nenhuma dúvida de que uma sociedade de pessoas conscientes dos direitos e deveres é uma sociedade mais evoluída e melhor de se viver. Eu acredito na possibilidade de viver em um país formado por um povo que não aceita ser enganado, manipulado e alienado. Um povo que não aceita esse papo de que as coisas sempre foram assim no Brasil, e o nosso país não nasceu para dar certo, o nosso país nasceu para dar errado. Eu não aceito esse tipo de conversinha fiada. E se você está aqui e ainda não fechou esse vídeo, eu acredito que há algo dentro de você que concorda comigo. E você também acredita que o Brasil pode ser, sim, um país muito melhor. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o progresso da nação passa por termos mais pessoas conscientes dos direitos e deveres. É por isso que eu estou aqui fazendo a minha parte, gravando esses vídeos gratuitos para ajudar aqueles que, como você, querem aprender. Então, seja muito bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!